Design patterns, estrutura de código, lógica de programação, arquitetura mais top do mercado. Nada disso vai te salvar se você não tiver a coisa mais importante na sua aplicação, que é observabilidade. Olá, eu sou o Ligeiro e no vídeo de hoje a gente vai ver como que eu cuido do log das minhas aplicações. Nas minhas apps em Node, eu tenho o costume de logar todos os requests que eu tô tendo, é como se fosse um access log. Nginx, geralmente o gerenciador assim, de tráfego ou de web, assim, a gente vai ter um access log. As apps em Node, quando a gente constrói, ela não tem isso, porque ela é mais raw, então eu costumo geralmente criar esse logzinho aqui que eu tô mostrando, que é basicamente um log de request. A gente loga, sempre que a gente recebe um request para nossa aplicação, a gente loga aqui o IP da pessoa que está enviando o request para a gente, o método que está mandando, o endpoint que está sendo enviado, alguns headers aqui importantes para o nosso lado. Aqui eu gravo o header de user ID e o account ID, o HTTP status code que a gente retornou desse request e o tempo que a gente demorou para retornar esse request. Então sempre que eu recebo um request eu começo a cronometrar ele e aí no final, quando eu sirvo esse request para o usuário, eu gravo aqui o tempo. Isso aqui é extremamente útil se eu quiser ver, por exemplo, performance. Tipo, olha só esse endpoint aqui, esse endpoint tá levando 440 milissegundos. Tem alguma coisa errada isso aqui, porque pro endpoint levar meio segundo, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu acredito que aqui é uma carry que eu preciso melhorar ou adicionar algum link, sei lá. Mas ó, só esse logzinho que já dá vários insights pra gente, então é muito importante a gente ter um log de request, um access log na nossa app. Seja no nível do Nginx, seja no nível do Node, mas é muito importante você ter um certo access log. Uma coisa básica que a gente precisa entender de processos em Unix antes de pensar em log é que todo processo Unix, ele tem dois outputs, assim, ele tem o standard out e o standard error. São dois canais de streaming na nossa app. Então, quando a gente vem aqui e cria um arquivo nosso e a gente manda um console.log, a gente está mandando isso aqui para o standard out. Quando a gente manda um console.error, a gente está mandando isso aqui para o standard error. Como que a gente pode pegar isso na nossa app? Se eu mandar um node test aqui, eu não vou ver diferença, não. O log normal apareceu junto com o log de erro, eu não vi diferença nenhuma. Mas eu posso redirecionar esses logs para algum arquivo específico. Por exemplo, eu posso dizer que eu vou redirecionar o log da app normal para um arquivo e o log de erro para outro arquivo. Por exemplo, eu posso utilizar um aqui e o nome do arquivo para dizer que eu estou redirecionando o primeiro stream, que é o standard out, para esse arquivo. Então olha só, agora que eu executei com o 1 aqui, ele mandou o log do log normal para esse arquivo e o log de erro ele deu um display na minha tela. Se eu abrir aqui o arquivo de full, tá aqui o log normal. Se eu vir aqui e fizer semelhante, colocar um 2 e mandar pro full, a gente vai trocar. Agora a gente deu um log normal aqui e mandou o standard error pro full. Tá aqui o nosso erro. E se eu fizer algo assim, eu vou mandar os dois outputs para esse file aqui. Essa é uma forma que a gente pode capturar o nosso output, o nosso log da nossa aplicação em Node. Que nem sei, por exemplo, eu mando todos os meus standard out para essa pastinha aqui, apps e say log, onde eu tenho o log de todas as minhas apps que estão rodando. No caso aqui nessa máquina, eu só tenho API, então aqui está todo o standard out da API. O standard error eu deixo a cargo do journal, então se eu quero ver um erro específico, eu uso o journalctl, que é uma excelente tool para a gente ver log. Passo aqui o nome do meu aplicativo, no caso o say API, aí aqui eu posso passar várias flags, tipo, a partir de qual momento, se eu quero sem pager, se eu quero ir vendo ele ao tempo, tem várias coisas. Eu geralmente mando o since today no pager quando eu quero ver os logs de hoje que rolaram de erro. Isso aqui, por exemplo, são os logs de erro da minha aplicação no momento. Pode ver que eu até tô logando coisa a mais, tô logando o erro 401 aqui, que eu provavelmente não precisaria estar logando. Mas é melhor ter mais log do que menos log, então eu prefiro pecar por ter muito log do que por ter menos log. Então essas são as duas primeiras frentes de defesa que eu tenho na minha aplicação. Um é o standard out, que eu jogo todos os logs assim, eu logo bastante coisa para um arquivo, e o standard error que eu jogo no journal. Só tem um pequeno problema com esse approach, é que se eu tiver múltiplas apps, eu posso mandar aqui um sudo journal -u e say aqui, por exemplo, em um wildcard para trazer o log de todas as apps que eu tenho, iniciando com IC, por exemplo, funciona muito bem. Só que se eu tiver múltiplas máquinas rodando, eu vou ter que acessar uma máquina por vez e pegar o log de cada uma delas e ir agregando isso. Então, para agregar os meus logs, eu uso uma toolzinha aqui chamada Sentry. Então, toda vez que eu tomo um erro em alguma app minha, alguma coisa assim, eu mando para essa appzinha aqui, para esse Sentry, que ele basicamente agrega isso aqui por app aqui. É uma toolzinha bem bonitinha, funciona muito bem. Ela tem planos free que dá para você só monitorar os erros. Eu gosto bastante, eu tenho usado bastante ela, mas funciona bem. E eu mando aqui simplesmente os errors. Eu sempre mando todos os standard error, eu mando para cá. Eu tenho aqui também no IC esse core, esse Node.js Core Logger, que é quem cuida de fazer o logger para mim. Ao invés de eu utilizar, por exemplo, sempre que eu for mandar um log na minha app, eu mandar, sei lá, um console.log full aqui, eu uso a minha toolzinha de log. Eu mando esse logger.info ou logger.error.
Por que eu prefiro usar uma implementação minha de log ao invés de usar o console.log? Primeiro motivo é que com esse logger aqui eu consigo decorar com algumas coisas importantes para mim, que é, por exemplo, a data. Senão todo o console.log que eu teria aqui, eu teria que pôr a data, o horário e tudo mais. Então eu uso esse logger aqui porque ele me ajuda a deixar com uma datinha, deixar bem bonitinho. Quer ver como que fica a usage dele? Você acessar aqui, ó, inquiry core/logger.info, por exemplo. Aí, aqui ó, eu escrevi errado, mas ó, se eu escrever certinho aqui como fica, ó, fica com o info bonitinho aqui, uma data e o tempinho aqui a mensagem. Aí, 2. E aí se eu mandar um error similar, ele fica com o error ali. Então ele me dá um prefixo, e aqui no error, inclusivamente, ele dá um new error aqui também para eu ter stack trace. Então, o fato de eu separar um objetinho para cuidar dos erros aqui e centralizar os meus logs nesse objeto, é que eu posso decorar a mensagem com uma mensagem mais bonitinha, deixar uma coloração e deixar também um prefixo que eu queira a respeito disso, e também até mesmo colocar um inner error, fazer uma coisa mais elucubrada para caso eu tenha múltiplos erros rolando na minha app. Então, um recap rápido por enquanto. A gente tem o standard out, o standard error na nossa app. O standard out a gente direciona sempre para um arquivo, o standard error a gente direciona sempre para o journal. No topo disso, toda vez que a gente manda algum standard error, toda vez que a gente tem um error na nossa app, a gente manda esse erro para o center e aí a gente agrega todos os nossos logs na appzinha do center. Além desses logs low level, que são o standard out e o standard error, para a gente ver o estado da nossa aplicação, se ela levou algum erro, se a gente está logando alguma coisa importante, algo assim, eu tenho um log mais acima dessa aplicação, que eu acredito que é muito importante, extremamente importante, principalmente se você estiver fazendo uma aplicação de pagamento, que é um log no nível da app assim. Por exemplo, aqui eu estou com o pagamento do IC aberto e eu tenho essa stream de evento. Então, sempre que a gente faz um evento, alguma coisa, uma third party, alguma coisa, o que a gente faz? A gente insere numa tabelinha que eu tenho chamada de evento, os eventos aqui. E o evento aqui é tipo toda a informação que a gente enviou. Por exemplo, aqui ó, eu tenho que eu estou mandando para o URL Sandbox aqui, eu tenho Customer ID, eu tenho tudo que eu enviei. Eu só oculto as informações mais sensíveis, né, que eu não quero exibir os dados do cartão de crédito aqui, nem vazado de cartão de crédito ninguém, mas as coisas basais a gente salva aqui, porque, por exemplo, se tiver algum erro aqui, se esse pagamento aqui falhar por algum motivo, alguma coisa assim, o que eu vou fazer? Eu vou precisar entrar em contato lá com quem está fazendo esse pagamento, no caso aqui que eu estou mostrando é o Asas, eu tenho que entrar em contato lá com o povo e falar, ó, enviei esse request aqui, tomei esse erro aqui, como que eu faço? Se você não tiver isso na sua aplicação e você tomar um erro, tipo, digamos que você foi fazer um cliente vai fazer um pagamento, levou um erro nesse pagamento, você não tem esse tipo de log, como você vai encontrar, como que você vai entrar em contato com o suporte se você não tem esse log? Então eu acredito que esse stream de evento é extremamente importante. Aqui no caso, sempre que a gente inicia um pagamento, a gente já salva o event token, salva o event de pagamento, salva o de pegar parcelamento, de antecipação. Então a gente salva todos os eventos o mais frequentemente possível. Mais um log que eu tenho que eu considero muito importante é o seguinte, todas as apps que eu tenho que eu inicio elas, eu tenho aqui um override aqui no meu logger.error, que é onde eu mando para o center, e eu tenho aqui também uma coisa que considero que é bem importante, que é um fatal handler. Sempre que a gente tem uma app em Node, a gente dá um throw aqui, e eu não tenho um catch, um throw error aqui, e eu não tenho um catch para isso, ela vai virar um fatal. A mesma coisa se eu tiver uma promise, se eu tiver uma promise aqui, um new promise, e eu não tiver o catch dela, isso aqui também vai virar um fatal. O que é um fatal? Um fatal é um erro do qual ele vai derrubar o processo da sua app Node. Então, sei lá, eu criei uma appzinha em Node, ela tá lá bonitinha, que eu tenho essa API aqui, app, eu iniciei a Node.js aqui, API app aqui, bonitinha, ela tá rodando aqui na porta ali dela, toda lindona, e aí ela tomou um erro normal assim, ela vai continuar rodando sem mais nenhum problema, não vai interromper nenhum request, mas se ela tomar um fatal assim, que é um erro que não tem catch, o que ela vai acontecer? Ela vai simplesmente explodir, ela vai morrer o processo aqui, e se não tiver nenhum gerenciamento, ela não vai nem subir sempre o processo de novo. Então o que eu faço? Eu logo esse log aqui como um erro específico aqui. Então eu adiciono um fatal aqui nele, eu mando ele com uma prioridade maior para o meu center. Então sempre que eu tomo um erro fatal na minha app, isso aqui gera um trigger lá no center que me manda um e-mail, manda um SMS. Tipo, é um sinal de fumaça isso aqui, porque é a pior coisa possível é se levar um fatal. E outra coisa, muitas pessoas às vezes pensam, eu dei um call to exception lá e eu quero tirar o process do TX. Porque sempre que uma app Node ela toma um fatal ou um call to exception, um call to promise, o que acontece? Ela automaticamente se suicida, ela se mata e volta ativa, porque ela pode estar em um estado não muito bom. Uma coisa que às vezes a gente pode testar nisso aqui, é tirar o processo do TX e deixar ela rodando nesse estado. Só que, se você fizer isso, ela vai ficar rodando em um estado meio zumbi, algumas coisas não vão funcionar muito bem. Então, sempre que você levar um fatal, você tem que se matar mesmo, não tem muito que você pode fazer, a não ser morrer aqui, a não ser mandar um processo do TX. O que eu faço aqui é basicamente isso, então eu logo aqui a mais como fatal,
gero um sinal de fumaça e faço o exit dela para ela morrer bonitinha e voltar ativa. E isso aqui não pode acontecer nunca. Essas são algumas formas de log que eu tenho na minha aplicação. Eu tenho o standard out direcionando para um arquivo, se estender o journal para pegar os logs de erro, mando o centro agregado bonitinho para eu pegar esse erro. Tem um log específico de fatal que gera um sinal de fumaça, e também eu tenho um log em app de eventos, do qual eu salvo eventos críticos da minha app, tipo conexão com third party, do qual eu possa precisar de algum log, alguma coisa dizendo, sei lá, a gente mandou esse request X e voltou Y, como que eu faço para resolver isso? Então eu tenho sempre isso à mão em uma tabela no meu banco de dados mesmo. E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, manda pra galera e comenta aí o que você tá achando, se você gostou ou não também, comenta aí, que eu tô sempre olhando. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!